Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês aqui hoje, né? Eu sei o quanto é difícil numa sexta-feira, num dia ainda da semana, mas o tema, assim, embora seja algo pouco divulgado dentro do meio científico, eu acho que quem se aproxima, tem o primeiro contato, se apaixona pelo tema. Vocês vão ver que é algo realmente muito gostoso de trabalhar. E eu soube, inclusive, que alguns estudantes da UNIT de nutrição iam ter uma prova sobre esse tema. Não sei se já tiveram algo desse tipo. Mas, enfim, fiquei surpreso em saber que na graduação o pessoal tem colocado os erros inatos do metabolismo como tema das disciplinas. É uma coisa que cada vez mais é preciso a gente estar abordando, porque acho que tem uma grande quantidade de crianças sem diagnóstico. Vocês vão ver ao longo da apresentação que isso é algo relativamente comum. Próximo, por favor. Então, na verdade, quando o pessoal pergunta, mas o que faz um médico geneticista? Né? O pessoal pensa que eu trabalho com bebê de proveta, com barriga de aluguel, com clone. Na verdade, esse é um caminho dentro da genética, quem trabalha até com reprodução humana. Tem a parte da genética clínica, que é o atendimento de pessoas, de pacientes com doenças hereditárias. E dentro desse tipo de atendimento, a gente praticamente atende dois grupos de pacientes. Os que têm os erros inatos da morfogênese, então o problema é morfológico. Né? E tem um grupo da genética que trabalha com dismorfologia. Ali tem um exemplo de uma criança que tem uma fenda labial, o lábio leporino. Então, assim, no ambulatório de genética, é comum chegar crianças, pacientes com defeitos congênitos. Né? Então, o erro é morfológico. E está na cara, ali você está vendo que tem um dedinho a mais, um dedo a menos. É aquela criança que tem a famosa face sindrômica. Né? Por um outro lado, existe um grupo de doenças que o defeito é funcional. Então, assim, não necessariamente o paciente tem aquele aspecto sindrômico. E isso talvez dificulte ainda mais o encaminhamento para um serviço especializado, porque quando o defeito é físico, está lá, está visível, a criança acaba sendo encaminhada para um centro de referência. Né? Mas as doenças metabólicas hereditárias, elas cursam com sintomas, às vezes, inespecíficos. Então, o profissional da saúde que está acompanhando realmente precisa estar ligado para pensar nessa possibilidade. Próximo. A gente sabe que o ser humano, né, o embrião, quando ele é formado, nós temos 46 cromossomos, todos lembram lá da genética, lá do ensino médio, e dos 46, 23 vem do pai, 23 vem da mãe, que a mulher é XX, o homem é X, tudo isso a gente já sabe. E, na verdade, o ser humano ele é constituído, esses 46 cromossomos, na verdade, são pedacinhos, são genes, né? São 30 mil genes, 15 mil vem do pai, 15 mil vem da mãe. Só que esses 30 mil genes, pelo menos 10 aproximadamente, têm defeitos. Então, assim, no seu material genético, no meu material genético, em média, a gente tem pelo menos 10 mutações. E elas estão guardadas aqui dentro da gente porque estão em heterozigose. São aquelas mutações, o azão, azinho. Então, assim, precisa encontrar um outro parceiro que também tenha essa mutação, porque a maioria desses erros genéticos do metabolismo, eles são recessivos. Então, a criança, para nascer com a doença, ela tem que ter a mutação, o azinho do pai e o azinho da mãe. É o famoso azinho-azinho. Né? Então, esses genes, eles comandam a sua aparência, o seu comportamento, se você vai ter uma tendência para ser mais tímido, né, ou descontraído, a questão da altura e também do próprio metabolismo. Próximo. Então, existem cerca de 5 mil doenças genéticas. Né? E aproximadamente 10% desse grupo são doenças do metabolismo, são erros inatos do metabolismo. Fica impossível a gente, numa manhã, abordar as 500. A gente vai dar uma classificação para vocês terem uma ideia de como é que se trabalha atendendo esse tipo de paciente. Próximo. Então, são 500 doenças metabólicas. A incidência varia muito de doença para doença. Você pode ter uma que, por exemplo, fenilcetonúria, gira em torno de 1 para 18 mil, 1 para 20 mil. E existem as doenças mais raras. Então, dentro do conjunto, individualmente são raras. Mas quando você pega coletivamente, de cada 2 mil bebês que nascem, um tem esse problema. E quando você vai para uma UTI neonatal,
esse número ainda é maior, né? Pode chegar até 1 para 1000. Eu não sei se vocês têm ideia assim, de frequência, mas síndrome de Down é 1 para 600. E a gente vê Down a toda hora aí, né? Porque é físico, é notório. Você está na praia, aquela criancinha tem síndrome de Down. E a gente está falando que num ambiente de uma UTI neonatal ou uma UTI pediátrica, que você vai ter os pacientes com descompensação metabólica, acidose, você pode ter uma frequência de 1 para 1000. Né? Então, quantas crianças devem estar morrendo nas UTIs neonatais e no diagnóstico sai lá no atestado, como causa de óbito, septicemia, né? Desidratação, distúrbio hidroeletrolítico, mas de fato não entra para a estatística o diagnóstico de um determinado erro inato do metabolismo. Né? Então, assim, segunda-feira eu atendi no consultório um casal que chegou para mim, eles são de Laranjeiras, de um povoado chamado Mutuca, se eu não me engano. Mussuca, isso. E aí eles tiveram um bebê há 2 anos, o bebê com 9 meses, a criança bem, começou a vomitar, ter diarreia, desidratou, veio aqui para a urgência do uso e com 2 dias foi a óbito. E a causa no atestado, eles trouxeram o atestado de óbito, septicemia. E no ano seguinte ela engravidou, teve um outro bebê, uma menina, e com 1 ano e 2 meses aconteceu exatamente a mesma coisa com a menina. Ela começou a vomitar, teve diarreia, assim, ela durou 4 dias aqui no hospital. Né? Então, assim, os 2 atestados estão lá, septicemia. Né? E assim, eles não são primos, não são consanguíneos, mas moram num povoado que é meio que um isolado, eles têm alguma coisa ligada à questão de escravo, eles são da etnia negra, né? São afrodescendentes, então é como se fosse um isolado, um quilombola, alguma coisa. E eles relatam, a gente, na verdade, deve ter algum grau de parentesco aí, porque a gente é do mesmo povoado. Então, assim, a história sugere muito um erro inato do metabolismo. Né? A gente vê isso com certa frequência. Próximo. Então, a maioria dos casos, como eu disse, não chega ao especialista pelo desconhecimento dos profissionais de saúde, né? E a carência também de centros especializados. Vocês vão ver que é difícil conseguir mandar exame. A gente não consegue fazer o exame aqui no estado, tem que mandar para fora, tem que ter toda uma logística armada. Próximo. Então, aqui é só para exemplificar. Acho que todos tomaram café, ninguém está aqui em jejum. E mesmo quem tivesse em jejum, o metabolismo está acontecendo. Né? Você está processando os carboidratos, as proteínas, as gorduras que vocês ingeriram no café da manhã, no de jejum. Mas existe também, em paralelo, todas aquelas reações metabólicas que acontecem independente da dieta. Né? Na síntese de esteroides, de hormônio, né, de neurotransmissores, que não tem uma ligação muito direta com a alimentação. Né? Mas isso tudo é comandado geneticamente. Se são proteínas, se são enzimas que estão sendo fabricadas, você tem o código genético lá do DNA, do RNA, que vai mandar aquela célula produzir determinada proteína. Então, isso é o que está acontecendo, uma reação em cascata, em cadeia com vocês. Próximo. São várias reações, né? Enfim, e é algo bem complexo. Próximo. Só para vocês terem ideia, isso aí é um resumo, ficou tão resumido que não dá para ler. Mas é o resumo de todas as vias bioquímicas que acontecem no nosso organismo. E estão todas entrelaçadas. Parece uma estação de metrô, assim, um mapa, enfim, mas são reações bioquímicas que, para caber ali no slide, a gente teve que diminuir o tamanho e não dá para ler. Mas isso são as reações em cascata e são muito coordenadas. Eu achei assim que o colega que estava colocando aqui os vídeos para entreter vocês antes da apresentação, foi muito feliz, porque aqueles japoneses ali passando de um lado para o outro sem se bater, é mais ou menos isso que acontece na reação bioquímica. Né? São reações em cascatas, né? E tudo sincronizado, perfeitamente sincronizado. Né? Próximo. Então, aqui, na verdade, é um resumo da fisiopatologia do erro inato do metabolismo. Acho que quem conseguir aprender esse sistema, porque isso se aplica para praticamente todos os 500 erros inatos que existem. Né? Então, no nosso organismo, isso está acontecendo exatamente agora. Você tem uma substância, um substrato A, que precisa ser convertido num produto B, e para isso você tem uma enzima. Se você tem uma deficiência daquela enzima, o que é que acontece com o substrato A? Ele começa a se acumular. Então, você tem um aumento de A. E o produto não chega a ser fabricado.
né? Então, você tem uma diminuição do produto B. Como essa reação em cascata, também diminui o produto C, o D e por aí vai. Na verdade, pode ser até que o corpo crie um mecanismo de depurar aquela substância que está se acumulando. Então, ele pode criar uma rota metabólica alternativa. Aquele substrato A pode virar o produto D. Então, isso é o que acontece normalmente. Ali a gente viu que tem uma enzima que está bloqueada. Quando você tem uma deficiência de uma determinada enzima, você tem toda essa cascata que está organizada, perde a harmonia e você tem esse desequilíbrio. Então, as doenças aparecem quando você tem ou um acúmulo do substrato A, né, ou a deficiência de um produto, né, que está precisando estar ali para ter, ele tem uma função no seu organismo, você não consegue produzir. Ou então, a criação de uma rota metabólica alternativa pode criar um produto também tóxico para o organismo, né? Então, isso é a síntese do que acontece com todos os erros inatos do metabolismo. Próximo. Eu vou usar a classificação, que são 2 livros básicos de quem estuda erro inato, são esses 2 autores, e eles propõem classificar esses 500 erros inatos em 3 grupos. Então, vocês vão ver que existe o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Tá? Então, a gente vai começar agora, vendo o grupo 1. Próximo. Então, o grupo 1 envolve as doenças que trabalham com a síntese ou catabolismo de moléculas complexas. Então, não tem muito a ver com a dieta, é o metabolismo interno. Os sintomas são permanentes e são progressivos. O quadro clínico independe de intercorrência e não tem relação com a alimentação. Tá? Então, independe se você está em jejum, se a sua dieta é mais rica em carboidratos ou proteína, porque são síntese de substâncias, como, por exemplo, os glicosaminoglicanos, que eles fazem parte lá da membrana da célula. Então, são glicoproteínas, mas não necessariamente está ligado com a dieta. Próximo. Então, dentro desse grupo, a gente tem as doenças dos lisossomos e as doenças dos peroxissomos. Né? E nisso você tem os defeitos da síntese de colesterol, dos ácidos biliares, das purinas, das pirimidinas, as porfirias, os transportes de metais, deficiência de vitaminas, deficiência dos neurotransmissores e defeitos congênitos da glicosilação. Então, esse grupo, ele embarca aí pelo menos umas 100 doenças que estão caracterizadas dentro desse grupo. Próximo. E aí, então, os sintomas, né, as manifestações clínicas, como é que os pacientes se apresentam quando têm essa doença? Eles podem ter ascite, hepatoesplenomegalia, que é o aumento do fígado e do baço, alterações esqueléticas, a face pode ser infiltrada. Então, são inúmeros dores articulares, dificuldades para se alimentar, problemas oculares, e eu coloquei ali em destaque, numa outra cor, os problemas neurológicos, que envolvem realmente a parte neuromotora. Hipotonia, aquela criança que é hipotônica, ou hipertonia. Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, aquele DNPM. Né, um atraso, a criança não está conseguindo engatinhar, não está conseguindo andar, já tem 4 ou 5 meses e o pescoço ainda está molinho, então está atrasado o desenvolvimento da criança. Distúrbio do comportamento, a criança tem automutilação, tem o comportamento hiperatividade. Então, é um quadro, pode ter uma neurodegeneração, a criança que já ia para a escola, já estava se alfabetizando e começa a ter uma regressão neurológica. Então, são sintomas variados e estão dentro desse grupo 1. Próximo. Um exemplo de uma doença que está nesse grupo são as mucopolissacaridoses. E eu tinha começado a apresentação falando que as crianças que têm doença metabólica, o defeito é mais funcional e não necessariamente elas têm uma face sindrômica. E eu trouxe aqui um exemplo que contradiz isso. Na verdade, as doenças do grupo 1, as crianças podem ter sim uma infiltração na face por acúmulo. Então, a criança ela tem acúmulo de mucopolissacarídeos, que hoje, na verdade, a gente chama de glicosaminoglicanos. Então, elas têm uma baixa estatura, a barriga ali é grande porque o fígado está aumentado e o baço está aumentado. Tudo isso é depósito no lisossomo. Né? Então, a face meia gordinha, meia diferente, é pelo infiltrado dessa substância que está se acumulando no interior das células. Próximo.
Então, a fisiopatologia é semelhante àquele esquema que eu apresentei anteriormente. Aqui você tem os GAGs, que são os glicosaminoglicanos no interior das células, as enzimas que precisam degradar esses GAGs, e por não ter a enzima, ele acumula o GAG no fígado, no baço, e vai ter danos em várias células. Próximo. Os GAGs vão se acumular. Próximo. E você vai ter o acometimento multissistêmico. Próximo. As mucopolissacaridoses estão dentro de um grupo de doenças que o depósito se dá no interior da célula, no lisossomo. Então, tudo isso que aquela criancinha tinha ali no slide anterior, se você for analisar aonde está o problema, está no lisossomo, né? É uma doença de depósito do lisossomo. Então, quando você vai para a microscopia para analisar essas células, o lisossomo está inchado com depósito dessas substâncias, né? Então, o acúmulo é que está trazendo o problema. Próximo. Outras crianças com mucopolissacaridose, com anormalidades esqueléticas, ali são 2 irmãos. Você vê que o primeiro do lado de cá está mais comprometido, é porque ele é mais velho, né? Então, como é uma doença de caráter progressivo, o menorzinho, o mais novo, quando estiver na idade do irmão, vai estar tão comprometido quanto o irmão, porque ela tem esse caráter progressivo. Aí mostrando uma outra criança com mucopolissacaridose, com 1 ano de idade, praticamente a criança não tem nada, é assintomática, né? Ou tem muito pouco sintoma. À medida que a criança vai avançando, vai havendo degeneração, pode ter problema mental, e com 20 anos o menino já está acamado, já não deambula, já tem dificuldade para deglutir, não sei se dá para ver ali no nariz dele, mas tem uma sonda nasoenteral para ele se alimentar, ele depois foi para uma gastrostomia, em função de um quadro neurodegenerativo causado pela mucopolissacaridose. Próximo. Próximo. Então, assim, como toda doença genética, isso pode acontecer novamente na família. Aí são 3 irmãozinhos afetados com mucopolissacaridose, né? Então, às vezes, quando o pediatra vê no consultório os 3 irmãos, ele, deve ser genético, né? Aconteceu 3 vezes na mesma família, aí ele encaminha. Só que aí a família a mãe já teve 3 filhos, né? O ideal, quanto mais precoce, até para a família receber o aconselhamento genético, porque ela vai estar ciente do risco que corre se vier engravidar novamente. Próximo. E aí uma modalidade de tratamento, lembra que eu falei que é uma enzima que eles não produzem. Eu produzo, você produz, mas essas crianças com mucopolissacaridose não produzem essa enzima por uma determinada mutação, né, genética. Alguns laboratórios conseguiram sintetizar a enzima em laboratório, e aí eles tomam a infusão semanal, e com isso você consegue melhorar, atenuar alguns dos sinais e sintomas. Não é a cura, mas seria uma analogia, assim, o paciente que tem diabetes e não consegue produzir a sua própria insulina, ele toma a insulina humana recombinante, que é a NPH. Então, na verdade, para os mais novos, não sei se vocês sabem, mas antigamente a insulina que se dava para o ser humano, ela era bovina e insulina suína também, né? Então era a insulina do porco e do boi, que é semelhante, mas não é idêntica à do ser humano. Trazia reação para o paciente tinha prurido, enfim. E hoje se consegue, através da biotecnologia, da engenharia genética, você produz em laboratório a insulina que é idêntica à do ser humano, a NPH. Então, aqui é a mesma coisa, eles conseguiram sintetizar em laboratório a enzima que a gente consegue produzir e essas crianças não. Mas como é uma doença progressiva, é óbvio que a vantagem é o diagnóstico precoce. Você pega uma criança com 8 anos, cheia de comprometimento como aquelas, por mais que você vai ter uma regressão de algumas coisas, mas tem coisas que você não consegue melhorar. Então, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce é fundamental nesses casos. Próximo. Mas não é a cura da doença, né? É você estar repondo uma substância que ele não produz. Um outro exemplo é a doença de Gaucher, é uma outra doença lisossômica, que está dentro desse grupo 1. A gente ainda está vendo o primeiro grupo dos 3, né? A frequência gira em 1 para 50 mil. A gente viu que mucopolissacaridose é mais raro, é 1 para 150 mil. E aí o que chama bem a atenção é o acúmulo, né, no fígado e no baço de determinada substância. Por isso que eles têm essa barriga avantajada, tem anemia, tem plaquetopenia. Eles acabam indo
principalmente para o hematologista. A grande maioria desses pacientes fazem tratamento no hemose, nos hemocentros, né? Acabam sendo acompanhados porque eles têm distúrbios no sangue. Próximo. Olha o menino antes e depois do tratamento. É o mesmo menino. Então, ele passou a receber a enzima que ele não produzia, e a enzima começou a degradar, a limpar no fígado e no baço aquela substância que estava se acumulando. Então, não é uma doença de depósito. Os lisossomos dele voltaram a fazer o metabolismo e conseguiram queimar essa substância que estava se acumulando. Próximo. A mesma menina, antes e depois de começar o tratamento. No caso da mucopólia, as infusões são semanais, de Gaucher são quinzenais. A cada 15 dias tem que ir lá, às vezes toma até em casa, né? O pessoal, depois de 2 anos, já começa a tomar em casa. Então, o interessante é que tem gente que perguntou, mas será que dá para tomar para perder barriga? Não funciona. Tem que ter a doença. Senão eu já estaria tomando também, não teria essa barriga avantajada. Próximo. Então, o grupo 2 é o grupo do defeito do metabolismo intermediário, que é onde eu acho que o nutricionista atua mais, porque tem a ver com a dieta. Vocês viram que no grupo 1, tanto faz o paciente ter uma dieta hipoproteica, hipocalórica, porque é um acúmulo de substância que não está ligado à ingesta de alimentos. Aqui, sim, você pode ter sinais de intoxicação aguda, intoxicações crônicas, e tem uma relação direta com a alimentação e com intercorrências. E o indivíduo pode passar um intervalo livre de sintomas. Deve ser o que aconteceu com esses 2 irmãozinhos que eu falei de Laranjeiras, que acabaram indo a óbito, né? Vinham. Alguma coisa descompensou, de repente um quadro infeccioso, e aí altera todo o metabolismo. Vocês sabem que paciente, por exemplo, que tem diabetes, pode descompensar com um processo infeccioso, um trauma, uma cirurgia. E assim também o é para esses erros inatos do grupo 2. Né? Então, assim, eu falei que no atestado de óbito dos 2 irmãozinhos, estava lá, septicemia, infecção generalizada. Não necessariamente que eles não tivessem esse diagnóstico, mas isso talvez não tenha sido a causa, né? Porque as crianças com erro inato podem naturalmente também ter infecção, né? Então, o que a gente tem que ver é porque houve uma recorrência, então é muita coincidência nessa família ter tido 2 casos. Próximo. Então, dentro desse grupo estão as aminoacidopatias, as acidemias orgânicas, os defeitos do ciclo da ureia e as intolerâncias aos açúcares. Então, tem algo a ver com a alimentação. E, assim, a classificação do grupo 2 engloba todos esses distúrbios. Próximo. Então, quais são as manifestações agudas? Aquela coisa assim, a criança abriu o quadro pela primeira vez há 1 ou 2 dias. É uma coisa aguda, recente. Ela pode ter acidose metabólica, alcalose respiratória, hiperamonemia. E aí tem a grande dificuldade, como dosar a amônia aqui no estado, porque teria que ter um aparelho aqui. A amônia é muito lábil. Quando você colhe, ela tem que ser processada na mesma hora. Mesmo que a gente mande para os laboratórios que a gente costuma mandar, que é lá para São Paulo, Curitiba, Paraná, o Álvaro, o Pardini, o Fleury, mesmo que você mande até em gelo seco, mas o resultado não é tão confiável, porque ele tem que ser processado na hora. Então, a gente deve perder muita criança com defeito do ciclo da ureia, porque a gente não tem como dosar a amônia. A amônia vem alterada, você fica sem saber se é pela doença ou pela decomposição mesmo, porque demorou a ser processada. A criança pode ter hipoglicemia, hiperglicemia, insuficiência hepática, então as provas de função hepática podem estar todas alteradas. Complicações tromboembólicas, manifestações neurológicas, desidratação, vômito, diarreia, icterícia, pode ter um odor atípico na urina ou no suor. Veja que na maioria das vezes são sintomas muito vagos, né? Essas manifestações são muito inespecíficas, né? Se toda criança que entrar numa emergência na pediatria, com desidratação e vômito, o pediatra pensar na primeira causa como sendo um erro inato, ele vai sair pedindo exame para todas, né? Então, porque o que mais chega, quem dá plantão de pediatria e tudo mais, é criança com diarreia e vômito. O que a gente vai precisar fazer é colher uma boa história e tentar identificar fatores de risco. Por exemplo, se você pergunta à mãe da criança se ela é casada com um primo e ela diz que sim,
tem que acender aquela luzinha vermelha, porque casamento entre parentes aumenta a chance de doenças recessivas, doenças genéticas monogênicas recessivas. Então, como a grande maioria dos erros inatos são recessivos, é aquele azinho, a chance de você, casando com um primo, com um parente, né, ele ter a mesma mutação que você tem, é muito maior do que se você casa com um cara lá de São Paulo, um cara que não é da sua família, né? Às vezes acontece. No outro dia eu peguei no consultório um casal que eles não são primos, ele é de Belo Horizonte, ela é daqui. E eles tiveram um filhinho azinho. Portanto, ela é o azinho. Cada um tem uma mutação. E cada um passou para o seu gameta lá na hora essa mutação. Eles perguntaram, mas doutor, a gente olhou na internet, foi pesquisar e disse que essas doenças são comuns em parentes, quando os pais são consanguíneos. E aí, como é que o senhor explica? Bom, na verdade, vocês não são parentes, mas vocês são a cara metade um do outro, né? Você encontrou a sua cara metade, veio lá de Belo Horizonte para cá, e ela tem a mutação que você tem, né? Então, a consanguinidade é um fator de risco. Se já houve óbito na família, como nesse caso, né? Essa segunda filha, que nasceu logo um ano depois e que foi a óbito, quando ela começou a apresentar o mesmo sinal e sintoma, o pediatra já teria que estar alerta. Assim, bom, isso não deve ser uma intoxicação alimentar, né? Então, são fatores de risco. Próximo. Existem as intoxicações crônicas, são aquelas que a criança, de repente, nem descompensa tanto agudamente para sair correndo, para ir para a emergência, mas que ao longo, várias crises meio que caladinhas ali, sem dar muito sinal e sintoma, está havendo algum dano para o organismo da criança. Então, ela pode ter um atraso progressivo do desenvolvimento, aquilo que eu falei, atraso para sustentar o pescoço, atraso para sentar sem apoio. A gente sabe que um bebê ele tem que estar sentando sem apoio, sem botar almofada, por volta dos 6 meses. Né? Se o bebezinho já está com 8, 9 meses e ainda não está sentando sem apoio, tem um atraso. Né? Atraso para engatinhar, para ficar de pé, para andar, retardo mental, distúrbio do comportamento. Essa semana eu atendi uma criança, a gente está suspeitando de erro inato, ela tem automutilação, ela se morde toda e não sente dor, ela cai, não chora. Né? Isso tem que ser investigado. O psiquiatra encaminhou para fazer a investigação de erro inato. Ele acha que pode ser um erro inato. Retardo do crescimento, a criança não está ganhando peso, crescendo adequadamente. Hipotonia, hipertonia, todos esses são sintomas de intoxicação crônica, o que pode, a longo prazo, quando não tratado e não diagnosticado, são os acometimentos crônicos. Próximo. Um exemplo dessa doença do grupo 2, a gente já viu o grupo 1, que não tem nada a ver com alimentação, e o grupo 2, a fenilcetonúria, em que você tem uma deficiência de uma enzima que não consegue degradar a fenilanina em tirosina, não consegue metabolizar, e você vai ter o acúmulo da fenilanina. Então, isso daí é uma substância que acaba trazendo acometimento, porque acaba sendo neurotóxico para o organismo. Então, você tem uma diminuição da tirosina e de outros produtos. Né? E a gente sabe que isso é detectado pelo teste do pezinho, inclusive o que é feito pelo SUS, né? Você tem condição de dar o diagnóstico de fenilcetonúria. Próximo. Então, aí um menino com a sequela grave, porque provavelmente a mãe não fez o teste do pezinho, não levou ele para o posto de saúde, e ele tinha um diagnóstico que foi tardio, já uma deficiência mental, enfim, com fenilcetonúria. Poderia ter sido tratado a tempo e ter evitado essa sequela. O próximo. Uma menina que também tem fenilcetonúria, o diagnóstico foi tardio, mas não tão tardio quanto o do menino. Então, ela ainda estuda, já está aprendendo as cores, mas vai ficar com algum grau de deficiência mental. Talvez não tanto quanto o menino anterior. Porque o importante, independente de ser precoce ou tardio, é instalar o tratamento, mas o que você já tem de acometimento, dificilmente você vai conseguir regredir. Talvez não piore, né? Mas, enfim. E aqui só para mostrar 2 irmãs que está se casando, é totalmente normal. As duas têm fenilcetonúria, viu? Só que uma teve o diagnóstico ao nascimento e foi tratada, e a outra, infelizmente, o diagnóstico veio tardio. Né? Então, não, tem deficiência mental. Próximo. Aqui são 2 irmãos do interior de Alagoas.
foi um caso semelhante. O pequeno, o menor, quando nasceu, a diferença de idade entre eles é de 8 anos. Nessa época, o mais velho tinha 18 e o pequenininho ali de camisa azul tinha 10 anos. Então, quando ele nasceu, o irmão já estava com 8 anos e tinha deficiência mental. Aí, como descobriram a fenilcetonúria nele, chamaram o irmão, a mãe trouxe o irmão para fazer. E aí, realmente viram que o irmão, que não tinha feito na época, infelizmente, o teste do pezinho, também tinha fenil. Então, os dois estão em tratamento. O de 10 anos, na época, estava na 4ª série, lá, terminando lá, enfim, estudando, normal, pratica esporte, leva uma vida normal. E o de 18 anos, não sei se dá para ver, ele está de fralda, ele usa fralda, tem uma deficiência mental grave, né? E, nesse caso, os pais também são primos, viu? Eles são primos em 1º grau. Próximo. Aí, porque eu, na verdade, no começo não me apresentei. Tem 2 anos que eu moro aqui em Aracaju, mas a minha formação, boa parte da minha vida profissional eu passei em Maceió. E lá tem o centro de referência, que é a Casa do Pezinho. Eu trabalhei acompanhando essas crianças com fenilcetonúria, fazia aconselhamento genético. Aí foi na inauguração. E todas as crianças que davam positiva no teste, aqui funciona no hospital universitário, né, que é o programa, a referência é lá. Próximo. E aí assistente social, psicólogo, tinha toda uma equipe multiprofissional para trabalhar com essas crianças, atendia os casos de hipotiroidismo congênito, de anemia falciforme e fenilcetonúria. Próximo. E aí a gente reuniu, na época eram cerca de 20 crianças que tinham essa doença no estado, e a gente dando palestra, veja que tem crianças ali, a gente conversando com elas e os pais estavam junto para tirar as dúvidas. A gente começou a observar que era a melhor maneira de trabalhar a criança aprendendo o que ela tem, né? É uma doença crônica, ela vai ter que conviver com isso pelo resto da vida. Então eles começaram a fazer pergunta, a gente tentava usar uma linguagem bem figurada, bem... Enfim, próximo. E a gente tentava sugerir, a nutricionista da equipe, muito ativa, muito atuante, cardápios com coisas que eles podiam comer, que não trariam problema em relação à fenilalanina. As mães faziam, a gente se reuniam depois dessas reuniões, eram periódicas. E a gente lanchava com as crianças coisas que eles realmente podiam se alimentar. Próximo. Entregavam brindes, mas independente de ter ou não um problema, essas crianças vão precisar receber uma fórmula metabólica praticamente pelo resto da vida, né? Vão ter que ser acompanhadas, dosada essa fenilalanina. É óbvio que logo no começo o controle tem que ser maior. Depois que ela começa a crescer, você vai... acho que a colega que vai falar depois de mim vai falar sobre o manejo dietético. Mas eu recebi essa semana uma adolescente de 19 anos que mora aqui em Aracaju, grávida, com fenilcetonúria. E assim, não foi preparada para essa gravidez, porque o grande problema é que os níveis de fenilalanina nela alterado podem trazer problema para o bebê. Então, a criança, mesmo sem que a criança seja azinho como ela, a criança não precisa nem ter a doença, a fenilcetonúria, mas está circulando no sangue materno e ela está recebendo uma grande carga de fenilalanina e isso é neurotóxico. Então, a criança já nasce com sequela por problema da fenilcetonúria materna. Então, essa mãe tinha que ter sido orientada, tinha que ter sido trabalhada, e tinha que ter sido um controle maior desses níveis para ela poder engravidar, seguramente. Próximo. O terceiro e último grupo, é o grupo 3, ele envolve o metabolismo de energia, né? São as doenças que envolvem a metabolização de energia. Então, o defeito se localiza no fígado, no músculo, no cérebro ou em outros órgãos. E os sintomas são decorrentes do depósito de substâncias tóxicas ou do próprio déficit de energia. E pode ser também mitocondrial, problema na mitocôndria, que gera energia, ou no citoplasma. Próximo. Mitocondrial são os defeitos da cadeia respiratória, as hiperlacticemia congênita, então o ácido lático está lá em cima na criança, defeito da oxidação dos ácidos graxos, no citoplasma, doença de depósito do glicogênio, que é algo relativamente comum. A gente vai ver um exemplo agora. Próximo. Os sintomas, quais são as manifestações? Está ligado muito à produção de energia. Então, a criança ou o paciente vai ter hipoglicemia, hepatomegalia, hiperlacticemia, pode ter uma cardiomiopatia, pode ter um acidente vascular encefálico, déficit de crescimento, malformações cerebrais, hipotonia, convulsão,
enfim, muita coisa ligada à cadeia respiratória e da síntese de energia. Próximo. Olha, uma criança com glicogenose tipo 1. Então, ela chegou no consultório com hipoglicemia matinal, glicose de 30, 40 ela fazia de manhã, todo dia, de manhã com essa hipoglicemia. Isso vai trazer repercussão neurológica. Essa criança começou a ter problema no desenvolvimento. E aí, o que acontece, na verdade? Ela tem o acúmulo. A gente aguenta um jejum prolongado porque a gente tem o glicogênio como reserva de energia. Então, ao longo da noite, quando você não está se alimentando, o seu fígado está lá queimando o glicogênio para produzir glicose, para você manter o seu metabolismo basal com a energia. Se você não tem essa enzima que quebra o glicogênio, ele se acumula, se acumula, se acumula, e você, na hora do vamos ver que precisa da glicose, você não tem. E aí, qual é o outro caminho de se gerar energia? Você vai queimar gordura, vai queimar músculo, proteína, né? Enfim. Então, essa criança, ela estava com 1.600 de triglicerídeo, 1.000 de colesterol, totalmente bagunçado o metabolismo, o ácido úrico lá em cima. Então, já estava trazendo repercussão renal, ela acabou desenvolvendo... Na verdade, ela veio, gente, pelo nefrologista. Ele estava com uma síndrome nefrótica em anasarca, com difícil controle. Enfim, e tem glicogenose tipo 1. O interessante é que o tratamento é bem simples. É você dar amido cru de 3 em 3 horas. É tentar manter essa criança com nível de glicemia o suficiente para ela não descompensar, né? Então, mesmo durante a noite, os pais vão ter que dar o amido cru para essa criança se alimentar. E aí você consegue corrigir o problema. Próximo. Então, a gente viu, um resumo aqui do que a gente viu, que a classificação dos erros inatos estão dentro desses 3 grupos. O grupo 1 são doenças que envolvem a síntese e a degradação de moléculas complexas, como os glicosaminoglicanos, lá das mucopolissacaridoses, da doença de Gaucher. O grupo 2 envolve o defeito do metabolismo intermediário. E o grupo 3 envolve as moléculas que trabalham na metabolização de energia. Então, essa é a síntese. Próximo. Eu vou mostrar só o grupo 2. Tá? Peguei um recorte do grupo 2. A quantidade de defeitos que existem catalogadas, né? Então, fenilcetonúria, tirosinemia. Próximo. Tudo isso é grupo 2. Como eu falei, são 500 erros inatos, né? O importante é a gente primeiro tentar classificar em que grupo ele pertence, pelo quadro clínico, pela evolução, porque senão você vai pedir 500 exames para o paciente, né? Então, assim, tem que ter exames que direcionam o diagnóstico, exames mais simples e depois os mais específicos. Próximo. Então, quando é que você vai suspeitar de um erro inato? Né? Aquilo que eu falei, a história familiar positiva. Já houve um caso de erro inato na família. Então, se a criança está apresentando algum sintoma, é possível que realmente seja também erro inato. Porque qual é o risco de um casal que já teve um bebê com um erro inato do metabolismo ter um outro bebê? É 25%. Né? Lembra lá das ervilhas do Mendel, lá da genética? Dá 25%. Né? A consanguinidade entre os pais, e aí quanto maior for o grau de parentesco, maior é a chance. Né? Os primos em primeiro grau estão em maior chance do que os de segundo, do que os de terceiro, né? Pela aproximação genética. A criança que tem uma involução do desenvolvimento neuropsicomotor. Estava indo muito bem. Um exemplo típico, gente, é o filme O Óleo de Lorenzo. Né? Quem assistiu aqui vai lembrar que até os 5 anos, 6 anos, Lorenzo levava uma vida normal. O filme começa ele correndo, soltando pipa na escolinha, e depois ele começa tendo toda uma regressão neurológica, porque é uma doença neurodegenerativa. No caso lá é a adrenoleucodistrofia ligada ao X. Né? Então, a hipoglicemia ou hiperglicemia sem uma explicação muito lógica, acidose metabólica, discrasias sanguíneas, problemas hemorrágicos, distúrbios hemorrágicos, hepatomegalia ou esplenomegalia. São achados que levam o profissional da saúde a pensar em erro inato. Tem mais, próximo. Letargia, coma. Teve um paciente que ele chegava assim, no café da manhã, ele acordava, já adulto isso, ele não conseguia fazer a barba, não tinha disposição para nada. Ele disse, doutor, eu tenho dificuldade até para escovar os dentes, eu não consigo
não tenho disposição. Primeiro eu preciso comer alguma coisa para depois vir Então, quando a gente foi fazer a pesquisa metabólica, ele realmente tinha uma glicogenose, passou a infância toda sem ter esse diagnóstico e diziam que era preguiça, né? Então, na verdade, ele fazia hipoglicemia de manhã e aquela coisa também, como aquela criança que eu mostrei anteriormente. Triglicerídeo alto, colesterol elevado, ácido úrico, e ele teve o diagnóstico já na fase adulta de uma glicogenose. Um estado neurológico flutuante são aquelas crianças que descompensam do nada e afundam, né? Estão bem em casa, daqui a pouco começam a vomitar e fazem um rebaixamento de ter que realmente entrar numa UTI, né? É uma coisa assim que a gravidade do sintoma não bate se fosse só uma diarreia infecciosa, uma desidratação, né? Anormalidades oculares, anormalidade no cabelo, odor anormal na urina. Existem doenças em que a urina vai ter um cheiro atípico, né? As acidemias, a criança, às vezes no próprio berçário, quando a criança está na incubadora, o neonatologista vai abrir ali para examinar, vai tirar a fralda, exala um cheiro muito forte da urina. Então, isso pode falar a favor de uma aciduria metilmalônica, de uma acidemia orgânica. Próximo. Em relação à orientação e conduta para a família, eu acho que, independente da gente ter ou não o diagnóstico, o que eu fiz na segunda-feira para esse casal? Eles vieram para mim com 2 óbitos de um bebê, né, um com 9 meses e um com 1 ano e 2 meses. Eu não tenho mais amostra de sangue, mas a história clínica é bem sugestiva. Então, a conversa que eu tive com eles, eu não tenho também agora como sequenciar o DNA dele e dela para rastrear 500 erros inatos. Mas o que eu expliquei para eles é que assim, o quadro, a história reprodutiva de vocês é muito compatível com erro inato do metabolismo. Deve ser do grupo 2, porque houve uma descompensação aguda e a criança fez acidose e foi para a UTI. As duas fizeram isso. Então, assim, a gente pode chegar até aqui. Agora, qual dessas que estão no grupo 2 a gente não sabe. Qual é o risco de acontecer de novo? 25%. Eu já posso até dar o risco sem saber qual é, porque todas são autossômicas recessivas, né? Agora, se eles vão se apegar aos 75%, tem casais que chegam lá, não, a gente vai arriscar mais uma vez. Afinal de contas, a gente tem 75% de chance de não acontecer. E tem outros que já ficam assustados pelo trauma que passaram por 2 filhos e não querem arriscar, vão para a adoção, né? Tem um casal lá que já está no 3º. Foram 3 que foi a óbito. E agora eles optaram por fazer inseminação artificial. Mas como inseminação artificial? Porque se pegar o espermatozoide dele e o óvulo dela, o risco continua igual. Eles vão fazer cruzadamente. Eles vão fecundar vão gerar 2 embriões. O óvulo é dela. E o esperma vai ser de um doador anônimo, de um banco de sêmen com características clínicas físicas parecidas com o pai. Então, é filho dela com outro homem parecido com o marido. E o outro vai ser o esperma dele, que vai fecundar uma mulher de um banco de óvulo. Isso vai ser feito aqui em Aracaju, viu, gente? Não está falando de outro país, não. Vai ser feito aqui. E vai ser implantado os 2 embriões. Se vingar os 2, eles vão criar como sendo filho dos 2. Mas a gente sabe que geneticamente é de um e de outro, né? E assim, a família ficou contra, ela entrou com um processo na Unimed, porque a Unimed não quer pagar, mas parece que já ganhou aí na 2ª instância, o procedimento de inseminação artificial. Então, assim, a gente faz o aconselhamento genético e o termo foi traduzido errado para o português, porque a gente não dá conselho, a gente dá informação. Os casais chegam lá para a gente e falam, doutor, o que é que o senhor faria se for... Não, o que eu faria cabe a mim. Eu posso dizer quais são as vias, os mecanismos legais que vocês têm. Então, o nome deveria ser informação. A decisão do que fazer cabe ao casal, né? Então, a gente faz o estudo de cada caso. Então, assim, o que a gente orienta quem está trabalhando na urgência é congelar logo a urina, colher a amostra de sangue para não acontecer o que é o que a gente mais vê. O casal já chega com um bebê em óbito, já não tem mais amostra para investigar e a gente acaba assim, andando até onde dá pela história clínica, né? Teve um outro caso interessante que a gente conseguiu fechar, inclusive, o subtipo, porque a história foi muito sugestiva. A mãe chegou dizendo assim, doutor, eu não sei o que meus filhos têm, mas eles têm a doença do 4º dia.
Eu disse, o que é isso? Não, porque eu tive 3 filhos, os 3 morreram no 4º dia. Saíram da maternidade bem, com ápiga bom, 9, 10, mamando no peito. No 2º dia ficaram com uma irritabilidade, no 3º dia entraram em coma e no 4º dia morreram. E aí quando a gente foi investigar, pega lá o prontuário da maternidade para a gente ver, isso foi em Maceió ainda. E todos tinham amônia muito elevada. Por mais que, como eu comentei, a amônia é volátil, não é confiável mandar para fora, mas era tipo assim, 1000 e pouco de amônia. Né? Então, assim, eles estavam realmente, devem ter feito edema cerebral, insuficiência renal, porque é nefrotóxico, é neurotóxico. E aí eu expliquei para ela, ó, os seus 3 filhos devem ter tido o que a gente chama de defeito do ciclo da ureia. Né? Agora, existem vários. E alguns são, a maioria é recessivo, vem da junção do pai e da mãe, mas tem uma forma que é ligada ao X. Os 3 que morreram eram meninos. De repente pode ter sido dessa forma, porque a forma ligada ao X é a mãe que transmite pelo cromossomo X, como a hemofilia. E aí eu perguntei a ela, vem cá, como é que é? Você come proteína, carne, leite? Não, eu passo mal. Se eu for para um churrasco, eu só como vinagrete lá. Eu não consigo comer carne, me dá enxaqueca e náusea. Vamos fazer um teste de sobrecarga proteica. De manhã ela comeu bife, tomou leite, foi fazer, a amônia dela foi lá para cima. Então a gente matou a charada. Dentro do ciclo da ureia, existe uma forma que é a arginosuccínica, que é ligada ao X, e provavelmente era isso que os 3... Então, assim, foi meio que CSI a investigação. Assim, você tinha que trabalhar com o que você tinha, não tinha amostra de sangue. E aí ela resolveu encarar uma 4ª gestação e veio uma menina. Então, a Vitória hoje está bem. Na verdade, ela não nasceu com esse problema. E talvez por ser menina, ainda que tivesse a mutação, mas ela poderia tolerar mais como a mãe. O problema é que, quando a mutação é do X, e o homem só tem um X, se ele já está com a mutação, ele não tem como fabricar a enzima. Mas a mulher com 2X, ela consegue ter uma clínica mais branda. Então, hoje ela só tem a Vitória, ela não quer ter mais filho, mas a gente acha que, provavelmente, o quadro é esse defeito do ciclo da ureia. Então, a gente conseguiu fechar. Próximo. Então, aqui é um esquema mostrando o caminho básico de se investigar. Né? Pela urina, você pode fazer a triagem básica para erros inatos, com cromatografia de aminoácidos e açúcares, cromatografia de ácidos orgânicos. Infelizmente, a gente não tem esses exames pelo SUS. A gente tem na rede particular, na rede privada, mas no SUS a gente não consegue fazer. No sangue, são exames simples, assim, relativamente simples, nos serviços tem. Você tem a gasometria, você calcula lá o annual gap para ver como é que está o valor. Existe aquela fórmula de sódio mais potássio, bicarbonato mais cloro. Faz a glicemia, o lactato, a amônia, esse problema que a gente está com essa dificuldade. Mas, assim, eu acredito que talvez o cenário possa mudar. A gente está com uma promessa de receber um aparelho para dosar amônia aqui no estado. Então, vai ser muito bom, como se fosse uma glicemia capilar. Já sai o resultado meio que na hora ali. Então, vai facilitar bastante para os RNs a gente ter esse resultado na hora, que é bem fidedigno. E os outros exames que não são nada assim inespecíficos, hemograma, TGO, TGP, gama-GT, enfim, colesterol, triglicerídeo, ácido úrico. E o mais específico seria fazer a espectrometria de massa, em tandem. Então, assim, esses exames a gente acaba mandando para a rede privada, quando você está trabalhando com... E são caros, mesmo para o convênio cobrir, às vezes é difícil e tudo mais. Mas, próximo, por favor. Eu acho que a gente vai comentar no final. Existe um laboratório no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E é muito interessante, é um hospital público. E ele criou uma rede Erro Inato Brasil. Então, essa rede recebe exame de todo o Brasil e faz gratuitamente. Então, a gente consegue mandar para Porto Alegre. A Unifesp também tem um centro de referência. E a gente manda em papel filtro mesmo. E consegue fazer... Às vezes precisa mandar o tubo de sangue, de urina. Mas às vezes manda a urina no próprio papel do teste do pezinho. E o sangue também. E eles conseguem fazer o exame para a gente de graça. E eu vou mostrar alguns casos aqui que a gente vem manuseando. O primeiro deles é a galactosemia. E ontem à noite eu fui abrir um e-mail. Próximo, por favor. Eu recebi ontem um exame de um bebê que eu avaliei há 15 dias na Santa Isabel.
e já veio o diagnóstico de galactosemia. Era uma icterícia que estava lá, e pelo histórico familiar, os pais são primos, os outros dois que morreram também tiveram icterícia no período neonatal. Vê que a história vai se repetindo, né? A gente precisa ter isso na anamnese. O profissional que está atendendo, que não precisa ser geneticista para fazer essas perguntas. Você só vai suspeitar se você buscar esses fatores de risco. E chegou ontem o diagnóstico, essa criança vai poder ter uma vida normal, relativamente normal, com a restrição de lactose, né, da alimentação. Então, o que é que acontece? Próximo, por favor. A lactose, ela vem, a origem dela, de frutas, verduras, para não achar que só vem do leite, né? Mesmo algumas verduras e legumes contêm lactose, e certos legumes também. Então, essas crianças vão ter que ter o manejo, né, do nutricionista para poder acompanhar. Próximo. Próximo. A doença se localiza, a mutação no cromossomo 9, então a gente não pede cariótipo, esse exame é só para mostrar onde está. O cariótipo é para doenças cromossômicas, síndrome de Down, Edwards, quando a criança tem você está suspeitando de doença cromossômica. O problema aqui é bioquímico, você tem que fazer as dosagens bioquímicas, mas você pode fazer o teste molecular também. A mutação está no cromossomo 9. Próximo. Isso aí foi o slide. A gente usou esse material até para conversar com os pais do Afonso, mostrando que cada um, próximo, era portador lá da mutação, então eles eram azão, azinho, próximo, e a chance deles terem, eles queriam saber, já que o primeiro filho nasceu com galactosemia, qual é a chance de acontecer de novo? 25%, né? Próximo. E a gente mostrou para eles como é que se dava o processo, próximo. E o que estava alterado, a deficiência daquela enzima, a galactose 1P uridiltransferase, você tinha um acúmulo da galactose 1P, e aí são substâncias que acabam trazendo toxicidade para o organismo. Próximo. E o sintoma é dano cerebral, catarata, icterícia, crescimento hepático, danos renais, né, quando o diagnóstico tardio e o tratamento não adequado. A gente explicou para eles o risco de recorrência. Próximo. Mas, assim, existem crianças saudáveis, próximo, e esse é o nosso pacientezinho que está indo bem, está com 2 anos de idade e está sendo acompanhado também pelo pessoal da nutrição e está super bem. Dificuldade é convencer os avós, porque essas doenças raras, às vezes a criança vai passar um final de semana na casa do avô, e eles acham, não, mas peixe não tem problema, quem já se viu, será que não pode tomar um leite de cabra? Então, às vezes, você tem que conscientizar toda a família, né? Próximo. Outro exemplo é o defeito do ciclo da ureia, que a gente comentou. Próximo. Então, isso aí são tudo esquema que a gente usa. No computador, eu vou conversando no consultório e mostrando para o casal, como se fosse uma aulinha mesmo, mostrando como é que a doença do filho surgiu. Ó, da proteína, que o fígado não consegue metabolizar, a amônia se acumula. Literalmente é uma aula que a gente vai dando ali para o casal, a consulta de aconselhamento genético, para eles entenderem a fisiopatologia. Então, tem a deficiência da enzima, acumula a amônia. Próximo. E aí traz dano para o cérebro. E existe uma substância que a gente usa, o benzoato de sódio, que consegue transformar a amônia em hipurato. Porque o grande problema do defeito do ciclo da ureia, você não transforma a amônia em ureia, porque se transformasse em ureia não tinha problema, era excretado pelo rim. E a amônia fica se acumulando. O benzoato de sódio você manda fazer na manipulação e ele consegue criar uma rota metabólica alternativa e transforma a amônia em hipurato. E aí sai pela urina. Mas também tem que entrar junto isso uma dieta hipoproteica, né? Próximo. Atraso de desenvolvimento, movimentos incontroláveis, são outros sinais que podem aparecer também a longo prazo. Próximo. Mas existe tratamento. Sim. Então, a gente suspendeu, né, o pessoal da nutrição orientou as proteínas orais, parenterais, na crise. Usou o benzoato de sódio, glicose via parenteral, enteral, faz a suplementação com arginina, carnitina. Às vezes precisa de diálise realmente para depurar a amônia quando está muito elevada. Próximo. E fora da crise, uma dieta hipoproteica, a reposição de arginina, suplementação de vitamina, prescrição de benzoato, e tem que manter essa amônia num nível aí aceitável, segundo a literatura, menor que 100. É difícil, viu? Eu vejo assim. E o acompanhamento, na verdade, como o geneticista faz o diagnóstico, ajuda na orientação quanto ao prognóstico, mas a gente não
cuida no sentido de estar prescrevendo, tem que ter toda uma equipe a doença é complexa, né? Multiprofissional e interdisciplinar. O pediatra tem que estar bem antenado, acompanhando, próximo. O nutricionista, que é o profissional de fundamental importância. O psicólogo, porque realmente mexe com a família, sentimento de culpa da mãe, do pai, né? Negação, primeiro a negação, depois culpa, porque aconteceu comigo, e com a própria criança. Então, a família tem que ser trabalhada. Próximo. Quando já tem sequela neurológica, o neuropediatra e todos os profissionais da reabilitação, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, vão ter que trabalhar em conjunto. E quando não há o tratamento adequado... Esses slides, gente, é o que a gente conversa lá, por isso está numa linguagem bem fácil, assim, para os pais entenderem. Próximo. A questão dos hábitos alimentares saudáveis. Próximo. A última doença, não sei se já ouviram falar, doença da urina do xarope do bordo, também chamada leucinose. Próximo. A gente está com uma criança aqui no estado, né? Para vocês terem ideia, a frequência na literatura diz que é 1 para 300 mil, 1 para 400 mil. Já apareceu uma no estado. Então, só em Aracaju, que a população são 600 mil habitantes, deveriam ter 2 casos, né? E aí essa criança, na verdade, acaba tendo um acúmulo dos aminoácidos de cadeias ramificadas, leucina, isoleucina e valina. Então, ela tem que receber essa fórmula, né, que é isenta, né, desses aminoácidos. Aí uma frequência na Europa, aqui no Brasil a gente acha que deve ser mais raro, mas é porque deve estar subdiagnosticado, né? Próximo. E a importância da triagem neonatal, mostrar assim, a criança nasce bem, ela está sorrindo, aquele bebezinho, né? E a gente espera, na verdade, de fato, que eles possam crescer saudáveis, né? A gente sabe a limitação do teste do pezinho do SUS, que pegam poucas doenças. Na rede privada, você tem aqueles ampliados, chamado Master ou Plus, e pegam um número maior de doenças, né? Próximo. Onde buscar o atendimento de aconselhamento genético? Infelizmente, são poucos profissionais. Aqui em Sergipe só tem 2, né, atuando na genética. Então, eu trabalho no SENCA, ali no Siqueira Campos, é um ambulatório do SUS. A gente atende com os residentes de pediatria lá, eles rodam lá os R2 no ambulatório com a gente. E na maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Então, assim, dentro do SUS, são os 2 únicos lugares que você tem geneticista atuando, atendendo essas famílias. No caso aqui, bem restrito às puérperas, às gestantes e aos RNs, no caso da Nossa Senhora de Lourdes. Ok? E os nossos parceiros... A gente conta com a Associação Sergipana de Pessoas com Doenças Raras. Eles têm dado um apoio logístico na coleta desses exames. A gente acaba montando um mutirão. Então, assim, a gente pega um mês do ambulatório, as crianças com suspeita de rinato. Óbvio, quando é um caso mais grave, começa de galactosemia, não dava para esperar para o mutirão. A gente foi, a menina da associação foi lá no Santa Isabel e no dia seguinte já coletou e já mandou, já chegou o resultado. Mas quando são aqueles casos crônicos ou que não tem descompensação e que podem esperar, a gente junta 12, 15 crianças numa manhã, colhe urina e sangue para baratear o SEDEX. Porque se toda semana chega paciente, a gente coletar, fica custoso para o serviço e assim fica mais fácil. E a própria associação, na verdade, tem custeado o SEDEX, a menina colhe, leva até o correio para despachar, porque realmente tem o dia certo para mandar, não dá para mandar numa quinta nem numa sexta, porque se o material chegar no sábado vai dar problema para ser processado. Então a gente tenta se organizar para fazer essa coleta de segunda a quarta. E a gente manda ou para o Centro de Referência de Erros Inatos do Metabolismo, em São Paulo, na Unifesp, ou a gente conta com a rede Errinato Brasil, e acho assim que vale a pena. Eu não coloquei ali o 0800, mas se você colocar no Google, você acha. Existe um serviço de informação em Porto Alegre, em São Paulo também existe, que é o CIEM. É um 0800 e funciona praticamente 24 horas, porque você tem como ligar para lá e fica gravado eles entram depois em contato com vocês. Então, o pessoal que trabalha só com doença metabólica hereditária, eles dão toda a orientação de como fazer a coleta, quais são os exames que tem que ser feito, enfim, como é que vai ser o tratamento, já se tem que iniciar com alguma coisa. É uma grande ajuda tanto no diagnóstico quanto no manejo desses distúrbios hereditários. Próximo. Eu acho que é isso que eu tinha para falar.